Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda trazendo mais um vídeo para você nesse canal e hoje eu vou trazer para nós aqui top 20 álbuns conceituais. O que é um álbum conceitual? É um álbum que se propõe a contar uma história completa, né? Algumas bandas fazem todos os seus álbuns conceituais, outras têm um grande impacto em sua carreira lançando álbuns que contam uma única história ou álbuns que tenham um tema único, né? Que todas as músicas se interligam falando do mesmo tema. Eu vou trazer aqui os 20 na minha preferência. Muitos vão ficar de fora, é claro, são dezenas de álbuns conceituais gravados no correr da história. Eu vou trazer os 20 que mais me impactaram. Hoje sem ordem de preferência, né? Eu gostaria de pedir a você que você dê o seu like e faça já a sua inscrição para ajudar o canal, incentivar a fazer mais conteúdo aqui, né? Valeu? Eu vou trazer aqui o primeiro álbum da minha lista, o Dream Theater, com o disco Metropolis Part 2, A Scenes from a Memory, disco de 2000. O que acontece? Eles lançaram o disco Images and Words, tem uma música chamada Metropolis Parte 1, é uma música. Só que os fãs eles ficaram pedindo para a banda fazer uma continuação e eles não tinham intenção, mas em 2000, 99 para 2000 eles decidiram gravar uma sequência, só que acabou virando um álbum inteiro que conta a história de um homem chamado Nicholas. É um álbum espetacular, o álbum Metropolis Part 2 do Dream Theater, Scenes from a Memory, um álbum muito bacana. Se você não ouviu, aí te dou um toque para você dar uma ouvida, é muito legal. Também vou trazer aqui o álbum King's Rush, muito bacana, Operation Mindcrime, cara, muito bacana, conta a história de um viciado, né, que ele acaba se unindo a uma revolução, aí tem um encontro com os cientistas que faz experiência, uma coisa muito louca, mas o disco é fantástico, é o terceiro disco do King's Rush, e o disco arrebenta, disco lançado em 1988, uma história muito bem contada do início ao fim. E se você também não conhece, cai dentro, porque vale a pena. King's Rush, Operation Mindcrime, de 1988, descasso conceitual aí, ó. Também aí na nossa lista eu vou com Rick Wakeman com o disco Journey and to the Center of the Earth, de 1974, inteiramente gravado ao vivo aqui. É um álbum espetacular, cara, baseado no livro do Jules Verne, né? É de Jules Verne, francês, e é um disco espetacular, tá aqui na minha lista. Então, o disco Journey to the Center of the Earth, descasso espetacular do Rick Wakeman, tu conhece? Tocando aqui sintetizadores, pianos, teclados, tudo que tem direito às teclas, ele traz a serviço de um álbum fabulível. Também na minha lista nós vamos aí com o disco do Styx, né? Kilroy Was Here, de 1983. O tema desse disco é num mundo, né, no futuro, e que o rock é proibido. Então aí, camarada, ele resolve ser um revolucionário e fazer das suas aí uma revolução para trazer o bom e velho rock and roll de volta ao planeta. Tem músicas fabulosas como aquela Mr. Roboto, né? Domo arigato, Mr. Roboto. Muito bacana, aquela música Don't Let It End, muito legal. É um descasso do Styx, né? A banda de AOR, progressivo, da mais alta qualidade. Também na nossa lista, cara, eu vou com um disco que me impactou demais, o disco de 2019 do Nick Cave and the Bad Seeds, disco conceitual chamado Ghosting. Esse disco ele conta a história de pais que perdem seu filho e no decorrer do disco ele começa a falar sobre o sentimento de vida, de morte, de medo, mas também trazendo esperança, coisa que é muito difícil na carreira do Nick Cave. E esse disco foi lançado em 2019, parte em homenagem ao seu filho, né, que morreu em 2015 após cair de um penhasco, uma coisa assim. E o disco ele não tem bateria, ele é só alguns loops
sintetizadores, piano, teclado, mas uma atmosfera fantástica, cara. Tu escuta esse disco, tu fica... É um disco sobrenatural do Nick Cave, falando sobre a morte de uma criança. Aqui no caso ele usa uma família que perde seu filho. São músicas etéreas, músicas fantásticas. Parece que você está mergulhando em uma dimensão. Se escutar esse disco com a luz da sua casa inteiramente toda apagada, você tomando um vinhozinho, um suco de cevada, seja lá o que você gosta, é uma experiência fantástica, recomendadíssimo. Nick Cave, o disco Ghosting de 2019, um descasso, cara, lindo e maravilhoso. Também tem o disco do David Bowie trazendo aí Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars, cara, um disco maravilhoso. Tem a música Starman, também tem a música Ziggy Stardust and Spiders from Mars. Conta a história também de um alienígena que vem para a Terra para avisar o planeta do futuro não muito bom para a Terra, e aí ele acaba montando uma banda para trazer através da música suas mensagens, só que acaba fazendo algumas gracinhas e se perde no meio do caminho. Descasso aí do David Bowie, clássico absoluto. Também temos Tommy do The Who de 1969, né? Cara, um disco fantástico também. Aqui tem músicas extraordinárias. Conta a história do menino Tommy, né? Que teve aí o seu pai assassinado pelo amante da sua mãe. É uma coisa terrível. Ele acaba ficando cego, surdo e mudo, coitado do menino, né? É um descasso aí da mais alta qualidade, uma das primeiras ópera rock de todos os tempos. Disco super conceitual. Esse aqui é demais, hein? Rush, o disco 2112. A história é meio parecida com a história lá do Styx, né? Só que aqui a música, em geral, é banida da terra no disco 2112 do Rush, um disco também primoroso, bom demais. Só essa faixa já vale o álbum. Disco espetacular, para ninguém botar defeito, tá aqui. Para mim, entre os melhores álbuns de música conceitual, aliás, os melhores álbuns conceituais de todos os tempos, o 2112 do Rush. Também tem aí, cara, o Jethro Tull, tu conhece também? Lançou alguns discos conceituais, mas eu vou trazer aqui o Trick as a Brick, cara, de 1972, que conta a história do menino chamado Gerard Bostock, é um Kiss Boy, é um garoto, é um Kiss Kid, né? Aqueles garotos prodígio. Conta a história desse garoto. O disco é como se fosse um jornal de fake news, né? A capa contra a capa, tu abre ele, igual você abre um jornal. Um disco muito bom, cara. Super inspirado aí do grande Ian Anderson e companhia. Então tá aí o disco do Jethro Tull, fantástico. Trick as a Brick, cara. Se você também não ouviu, cai dentro que é maravilhante. Também temos aí Genesis, The Lab Lies Down on Broadway, que conta a história de um porto-riquenho, né, que está buscando um encontro espiritual, uma razão para viver. A jornada do herói, aqui o grande Rael, o nome do personagem, Rael é o porto-riquenho, que é retratado aqui, uma história criada pelo grande Peter Gabriel, né, para esse disco, o conceito é dele. Então tá aqui um disco fabulível, claro, conceitual aqui na nossa lista. Tem alguns desses álbuns conceituais que eu tenho, como esse aqui, ó, também na nossa lista. Tu conhece? Banda espetacular é um neoclássico progressivo, Silent Force, cara. Eu ia tirar um dia inteiro, um vídeo inteiro para falar desse disco. Esse disco é maravilhoso, arte espetacular. A banda aí formada pelo grande DC Cooper, que tu conhece, do Royal Hunt, e também pelo Alex Bayrott, grande guitarrista aí, que toca em várias bandas, Sinner, entre outras, cara. Esse disco aqui conta a história de um futuro utópico, né? Onde as máquinas dominam a Terra. O nome desse disco é Empire of Future, The Empire of Future. Tem músicas também espetaculares.
Live for the Day, Empire of Future, Saints and Sinners, Tell Me Why, New Experiment, Six Past the Hour, Buckle Wings, We Must Remain, I'll Be There. Esse Cooper cantando muito nesse álbum, descasso. Também é um disco super conceitual, considerado conceitual por todos, é o grande Land of the Free do Gamma Ray, também só musicão. Rebellion in Dreamland, Man on a Mission, Fairy Tale, Rising of the Damned, Gods of Deliverance, Farewell, entre outros. A faixa título Land of the Free, com Michael Kiske aqui cantando muito. Descasso da mais alta qualidade. Também tem o disco do Narnia, The Great Fall, cara. Esse disco aqui é fantástico, o disco do Narnia, cara, discão. The Great Fall, tem várias participações, é quase uma ópera, né? Tem as músicas aqui, The War, Preludium, The Countdown Has Begun, Back from Hell, No Time to Lose. Todas as músicas são lindas. Innocent Blood, também tem a música Ground Zero, instrumental, essa aqui é bacana, Judgment Day, Desert Land, The Great Fall of Man. Cara, descasso da mais alta qualidade. Tem participação aqui do guitarrista do baterista do Hammerfall, do vocalista da banda Savior Machine, banda americana. Esse disco aqui é muito bacana, conta a história de um soldado que retorna para Jerusalém depois das guerras e chega lá e encontra um inferno maior do que o que ele deixou. Descasso, cara, conceitual também da mais alta qualidade. Também temos o Savatage com o disco The Wake of Magellan. Na verdade, esse disco conta duas histórias, né? Esse disco, ele conta a história de um navio que o capitão mandou jogar para o mar 4 romenos, que eram clandestinos. Na hora de jogar o quarto, um dos tripulantes do navio não permitiu, arriscando sua própria vida. E o disco é baseado nessa história, que é verídica, aconteceu um ano antes do disco ser gravado, é o tema do disco. E também se entrelaça nessa história a história de uma jornalista irlandesa, Verônica, como é que é o nome dela? Verônica alguma coisa, que ela é assassinada quando está em sua luta contra os cartéis de droga na Irlanda. Todos esses dois conceitos estão dentro desse disco espetacular do Savatage. Tem a música The Ocean, Welcome Sun to Me, Morning Sun, Another Way, Blackjack Guillotine, tem a música The Wake of Magellan, Anymore, The Storm, The Hourglass, que é uma das melhores músicas que eu já ouvi aqui, o Zachary Stevens cantando muito, descasso também aqui na minha opinião. Também tem esse aqui, que até um tempo atrás eu não considerava ele como um álbum conceitual, mas Seventh Son of Seventh Son. Ele é baseado num livro, cara, e conta a história aí do 7º filho de uma família, e que ele tem poderes mágicos, né? A criança da lua, né? Moon Child. Fantástico esse disco. Ele começa do jeito que termina. Uma obra-prima, na minha opinião, descasso aí, conceitual do Iron Maiden, trazendo aí músicas espetaculares, Infinite Dreams, The Evil Dead Man Do, The Prophecy do Clairvoyant, a faixa título, Only the Good Die Young, descasso. Também aí um dos melhores álbuns conceituais, e Brazuca, Temple of Shadows do Angra aqui, conceito do Rafael Bittencourt, que conta a história do Shadowhunter, ele que participa das cruzadas. Em algum momento da sua vida ele começa a questionar as coisas, né? Os dogmas da sua igreja, e acaba mudando a sua visão, cara. O disco também é muito bacana, história muito legal, conceito muito bem escrito. Rafael Bittencourt, de parabéns, e as músicas são espetaculares. Aqui você conhece, tem participações do Kay Hansen, também do Hansi Kirsch, Milton Nascimento abrilhantando o disco, a vocalista do Adam Bridge, Sabine, né, o nome dela. Tem músicas aqui espetaculares, Spread Your Fire, Angels and Demons, Waiting Silence, Wishing Well, The Temple of Hate, The Shadowhunter, No Pain for the Dead, maravilhosa, Winds of Destination, Sprouts of Time, também a música Late Redemption, participação do Milton Nascimento, descasso conceitual, uma história muito bem contada.
Também temos esse aqui, um dos melhores álbuns de todos os tempos para mim, álbum da vida, The Dream Sequencer do Ayreon. Aqui tem um monte de gente grande aqui, ó. Tem Neil Morse, tem o Ajan Lucason, também tem a Lana Lane, tem a Floriansen do Nightwish, cara. Descasso ambiental de progressivo, cara. Conta a história do último ser humano vivo, um colono, filho de um colono que vive em Marte, e como a sua vida não tem mais nenhuma razão, ele decide entrar numa música, numa máquina chamada The Dream Sequencer, e ele começa a viajar do estado onde ele está, né, naquele tempo, até o passado. Ele vai passando aqui, ele encarna no menino que está assistindo o voo da Apollo 11, né, em 1969. Ele entra no corpo de um capitão de um navio chamado Dragão do Mar, entre outras coisas, cara. Disco fantástico esse disco aqui. Cada música ele volta um tempo no passado, cara. Ficção científica pura, como todos os álbuns do Ayreon. O Ayreon, ele tem, todos os álbuns, eles são conceituais, e no final das contas, no final dos 10 discos, os álbuns se entrelaçam entre si. Também tem essa aqui, ó, ópera rock fantástica, Avantasia, é o Metal Opera Parte 1, e o Parte 2, cara, também contando aí a história de um noviço, né, que tem a sua irmã condenada como bruxa, e a igreja quer sacrificá-la, quer matá-la, né? E ele entra em contato com seres de outra dimensão, né? Lugar chamado Avantasia, para conseguir uma forma de libertar sua irmã Ana. E ele encontra aí com um sacerdote chamado Lugaid, que é o personagem do Michael Kiske. Aqui tá todo mundo, né, cara? Tobias Sammy, Kay Hansen. Quem toca aqui o instrumental é o guitarrista do Gamma Ray, o Enio Richter. A bateria do Rhapsody, que é o Alex Holtzworth, o Marco Grosskopf no baixo, cara. Tem a vocalista do Dream Temptation aqui, tem o Rob Rock, tem gente boa demais aqui nesse disco aqui, ó. O André Matos e muitos outros nesses dois álbuns. Esses dois aqui contam uma história só, né? A primeira e a segunda parte. Descasso, para mim, um dos melhores discos conceituais de todos os tempos. Avantasia, da Metal Opera. E o pai de todos, para mim o melhor, é esse aqui, ó, Pink Floyd, The Wall. The Wall é bom demais, cara. O The Dark Side of the Moon também é considerado um disco conceitual, aquela coisa toda, porque traz aqueles temas todos de desespero, de passagem do tempo. No entanto, o The Wall, ele tem uma história mais coesa, que conta a história de Pink, um astro do rock, do seu nascimento até a sua degradação no final do álbum, cara. Fantástico. Um dos maiores, se não o melhor disco conceitual de todos os tempos, na minha opinião. Então tá aí, galera, minha lista. 20 álbuns, né, conceituais que eu acho espetaculares. Dá uma conferida aí naqueles que você conhece, que não conhece. E vamos que vamos, vale a pena conhecer. Obrigado pelo seu like, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.